Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas mais um Chafé nessa terça-feira especial, terça-feira maravilhosa. Já estou declarando que depois do Chafé hoje você vai ter uma excelente noite, tá? Então vamos lá, quem está acompanhando desde ontem, né? A gente começou a semana dando uma continuidade sobre a restauração, o ano da restauração. E aí ontem nós falamos sobre o quê? O desapontamento que pode vir a ocorrer no período entre a promessa e entre a palavra, né, o cumprimento da promessa. Então isso seria o quê? Nós começamos a ver sobre a história de Davi. Davi, ele foi ungido muito novo. Davi, ele não foi para um governo, ele foi para o pasto, ser pastor de ovelhas. Então, isso pode muito acontecer com a nossa vida. O Senhor nos entrega uma palavra e a gente tem desapontamentos, não só sobre o tempo do cumprimento dela, mas sobre pessoas, situações, mesas, enfim, N fatores que pode acontecer isso. Então, né, existe um caminho entre essa unção e essa promessa. Então hoje nós vamos falar o preparo invisível que antecede a promessa, tá? Que vitória não significa promoção. Vitória não significa isso. Por quê? Porque hoje nós vamos entender aqui a parte que Davi, que nós estamos falando sobre Davi, que Davi, ele venceu Golias, ele ganhou, ele saiu vitorioso, mas ele não foi promovido. Ele não virou rei ali também. Então uma vitória na sua vida não quer dizer promoção do Senhor, porque promoção ela tem que vir do céu. Não é? A vitória terrena aqui, ela não quer dizer que você subiu de nível. Não. Então hoje nós vamos entender isso mais a fundo. 1 Samuel 17, 45 a 47 diz: Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje darei aos cadáveres dos homens filisteus as aves e os animais selvagens. E o mundo saberá que há Deus em Israel. E todas as pessoas aqui reunidas saberão que o Senhor não precisa de espada ou de lança para salvar. A vitória pertence ao Senhor, e Ele lhes entregará em nossas mãos. Em Miqueias 4,7 diz: Dos que mancam farei um remanescente, e dos que foram dispersos uma nação forte. Eu, Senhor, reinarei sobre eles no monte Sião, agora e para sempre. Para sempre. Miqueias é a palavra que o Senhor me entregou sobre a continuidade da restauração da semana passada para essa semana. Todo um preparo, trazer Davi aqui para que seja entendido todo esse processo, porque não é o simples fato de falar de uma restauração, do ano da restauração. Então o Senhor ministrou no meu coração: Gislaine, esse povo, essas mulheres têm que entender que existe também um caminhar nesse tempo de restauração, e eu quero essa mensagem. Então, não era uma mensagem que eu tinha preparado a princípio, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, mas é uma mensagem também que quando eu fui estudar ela, tocou muito também. Apesar de você sempre, a gente já conhecer a história de Davi, quando a gente vai lendo, a gente vai tendo mais entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco naquele momento. Então, Davi, ele o quê? Ele derrotou Golias. Mas ele derrotou Golias dando o nome a quem? Dando a glória a quem? Hoje mesmo o Senhor entregará as nossas mãos. Foi a maior vitória pública da vida de Davi. Porque assim, Davi, ele vivia no pasto, cuidando de ovelhas. Davi, ele lutava com ursos, com essas coisas assim. Ele estava sendo o quê? Preparado para essa vitória. Só que essa vitória aqui não quer dizer que ele iria ser promovido a um rei, naquela unção que ele teve lá atrás. Lembra que ele foi ungido pelo profeta Samuel? Ele foi ungido por Samuel, ele foi ungido assim com óleo, que o Senhor mandou ele ir até a casa de Jessé. E ainda falou: não olhe pela aparência, mas eu olho pelo coração. Então, ali ele tentou ser esquecido daquela mesa, ninguém estava lembrando dele. E aí Samuel perguntou se tinha mais alguém e mandou chamá-lo. Falou que só iriam comer após chegasse o último da mesa. E ali ele viu que era aquele. Aí o Senhor falou: é esse. Então, a maior vitória pública da nossa vida
deveria ser o quê? Algo que levantasse, promovesse, honrasse, abrisse portas. Mas nada disso aconteceu. Davi, ele foi, ele teve a vitória e ele voltou o quê? Para o tempo de preparação. Então, ele continuou sendo servo, ele continuou sendo sem autoridade. Então, porque a vitória não é promoção, a vitória é uma preparação. E Miqueias explica isso, quando a gente vai para Miqueias. Dos que mancam, farei uma nação forte. Ele primeiro fortalece você por dentro, para depois ele expor. Então, vamos trabalhar alguns pontos aqui fundamentais sobre essa questão de vitória e promoção. Por que Deus permite vitória sem promoção? Eu trouxe 4 pontos aqui. Primeiro, para mostrar que a guerra é dele, não é sua. Porque muitas vezes o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu, ele quer nos dar a vitória pra gente. Então, por exemplo, quando eu conto aqui pra vocês assim, do sobrenatural que aconteceu na minha vida, eu falo que Deus fez, porque não existia como a Gislaine fazer. Então, Davi, vamos analisar. Jovem, Davi, ele venceu Golias com a estratégia divina. Ali já tinha inúmeros soldados que já tinham tentado matar Golias, não tinha conseguido. Existia possibilidade humana de Davi vencer Golias, gente, se não fosse aquilo ali, uma estratégia divina do céu? Não tem. Então Deus, ele permite que você tenha vitória, mas não do seu jeito. Porque senão você vai se enraizar no orgulho, você vai elevar o seu eu e não vai dar glória a Deus. Porque o que acontece na nossa vida, tudo que a gente ganha, que a gente cresce, que a gente sobe um patamar, que a gente tem uma vitória, que a gente venceu uma guerra, meus amores, não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre um Deus que trabalha em prol de nós. Então, talvez muita coisa vai mudar na sua vida quando você entender que tem que dar glória a Ele. Não é sobre você. A estratégia não é sua, a ideia não é sua, a unção não é sua, é tudo sobre Ele. Então, Davi derrotou Golias com fé e não com força. Aqui a gente vê um exemplo maravilhoso de princípio milenar, o princípio da fé. Deus estava ensinando, a autoridade nasce da dependência, não da performance. Davi não tinha performance, mas ele tinha dependência. Ele tinha dependência em Deus. Então, quando ele falou, o Senhor dos Exércitos vai entregar vocês nas nossas mãos. Porque ele tinha uma fé ali, uma fé inabalável. Princípio milenar, gente. Segundo ponto. Para te treinar emocionalmente sem te expor prematuramente. Quem cresce rápido, cai rápido. Então, quando você é exposto prematuramente, você não tem maturidade para sustentar aquilo. Você não tem estrutura, não tem identidade ainda. Então, o Senhor, ele tem que formar a sua identidade, trazer a sua identidade, te enraizar, te fixar naquilo que é dele, naquilo que ele te fez, naquilo que ele te criou, para que quando você tenha o seu eu forte em Deus, ele realmente conseguir te expor, porque aí você não vai simplesmente se deixar ser tomado pelo orgulho, você não vai se deixar a ter o ego elevado, porque não é sobre você, é sobre um Deus. Então, Davi, ele ganhou fama antes da maturidade para lidar com ela. Então, por isso que o Senhor fez o quê? O Senhor escondeu ele. Davi, ele foi perseguido, rejeitado, foi para a caverna. Era um tempo de preparação. A gente vai ver isso mais adiante. Então, aquela vitória expôs ele, porque ali já teve muitos ciúmes, porque pessoas começaram a gritar depois daquela vitória. Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, enfim. Isso trouxe a inveja. Então, o Senhor, ele te esconde no tempo de preparação. O Senhor, ele não te deixa ser exposta para que realmente não venha prematuramente se você não tiver uma estrutura para suportar. Terceiro ponto, para te lembrar que a promessa não se cumpre por mérito. Não é você, não é a sua força, não é o seu ego, não é nada.
é por ele. Vitória também é o que? Davi não virou rei porque venceu uma batalha. Ele seria rei porque ele tinha uma palavra. A palavra sobre a vida de Davi era que ele se tornaria rei. Independente do tempo, independente de como, ele se tornaria rei. Só que o Senhor foi preparar ele para isso. Então a vitória não adianta tempo, né? Apenas confirma a identidade. Então o Senhor foi tratando de Davi, forjando a identidade dele, para que ele tivesse estrutura para suportar o reinado, tá? Quarto ponto, para aprofundar raízes antes de expandir o território. Então, em Miqueias mesmo mostra que o povo quebrado sendo formado em fortaleza. Davi também estava sendo formado por dentro. O que Deus faz em você é sempre maior do que Ele faz por você. O que Deus faz em você é sempre maior do que Ele faz por você. Porque quando Deus, Ele forja o seu caráter, Ele enraiza, constrói, consolida, estrutura a sua identidade. Isso é muito maior do que o que Deus faz por nós. O que Ele faz em nós é muito maior. O Senhor, Ele literalmente, Ele pode te dar o que Ele quiser. Ele pode te dar uma casa, Ele pode dar um carro, Ele pode fazer tudo por você. Mas o que Ele faz em você é único. Então grava isso, anote isso. Peça ao Senhor que Ele faça em você e não por você. Porque através do que Ele faz em você, você flui, você dá frutos, você ajuda outras pessoas. E consequentemente, Deus faz por você aquilo até que talvez você nem precisa pedir. Então, vitória não é promoção, é preparação. Davi, ele venceu Golias e continuou no processo. Você pode estar pronta para vencer, mas não está pronta para governar. Existe a diferença. Davi, ele estava pronto para vencer aquela batalha, mas ele não estava pronto para governar. O governar, o reinado, exigia muita preparação. Muita preparação. E o Senhor colocou ele nesse preparo. Então, tudo que Davi foi passando foi um preparo para que ele reinasse. Deus te dá vitórias públicas para fortalecer a sua fé, não para acelerar a sua agenda. Então, Golias foi uma prova de identidade, não um acelerador de destino. Então, a gente está falando de um ano de aceleração e cumprimento de processo. Então, permita que o Senhor fortaleça a sua identidade, que o Senhor trabalhe em você, dentro de você, para que as coisas se cumpram. Mas o tempo de aceleração não leve só como as coisas externas acontecer, não. Um tempo de aceleração naquilo que Deus vai trabalhar no seu interior, naquilo que Deus vai trabalhar lá dentro, assim, ó, enraizada, tá? E a promessa não responde a mérito, né? Mas há tempo. A vitória de hoje não substitui o processo de amanhã. Você pode estar vencendo uma batalha aqui hoje, mas o Senhor está te mandando para um processo de dor amanhã. Você pode estar ganhando algo aqui e perdendo alguém amanhã. Às vezes perdendo alguém dentro do seu lar. Uma mãe, um pai, um marido, um filho. Nunca se sabe. Mas tudo é um preparo. E a vitória, ela te revela, mas o processo, ele te reposiciona. Ele te posiciona no lugar correto e reposiciona onde precisar. Tá bom? Então, minhas lindas, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a perseguição, né, que revela o que você carrega. Vamos dar continuidade nessa mensagem de Davi. Quem não adquiriu os 40 dias, adquira os 40 dias de reconstrução. Gente, é muito importante, muito importante. Tenha ferramentas que vão alavancar, assim, o seu eu. Lá tem atividades, lá tem autoanálise, lá tem muita coisa, tem mapeamento do seu eu interior. Então, não fique só na palavra do Chafé, tem outras ferramentas para vocês, tá bom? Minhas lindas, até amanhã, até quarta-feira, eu espero vocês com mais um conteúdo para te dar sequência nessa série especial. Grande beijo!